Perfeito, então pessoal, vamos começar aqui. Para quem está conosco, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao ciclo de aulas ao vivo de comunicação empresarial e estratégica. Hoje nós estamos inaugurando um novo módulo com as turmas de ADS, as turmas do primeiro ano de ADS, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e também Engenharia de Software. Tá bom, pessoal? Antes de dar uma palavrinha para a professora, vou passar alguns recadinhos para vocês, tá? Pessoal, nós estamos em semana de prova, ok? Semana de prova do dia 4 ao dia 10, ok? Então se atentem aos períodos de prova. Quem já é nosso aluno egresso, já está assistindo às disciplinas há algum tempo, sabe que as provas sempre acontecem na segunda semana subsequente, ao mês subsequente ao término da disciplina, tá ok, pessoal? Então, as provas sempre vão acontecer na segunda semana. Neste mês, as provas vão acontecer entre o dia 4 e o dia 10, beleza? Quem está começando conosco agora, pessoal, não se preocupa, não tem prova para vocês ainda. A prova só vai acontecer na semana que vem. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, deixa eu aproveitar aqui e dar as boas-vindas às turmas novas que estão começando conosco, né? As turmas de agosto e de ADS e de Engenharia de Software. Então, vou pedir aqui também para os nossos alunos, né? Dar as boas-vindas para esse pessoal que está começando agora com a gente. Vocês vão perceber que a Faculdade Facinte é uma faculdade completamente diferenciada. As aulas, o conteúdo gravado nosso é de excelente qualidade. Eu sou suspeito para falar, eu gravei muito conteúdo para a Faculdade Vincite, para a Faculdade Facinte aqui, né? Então eu sou suspeito para falar, mas eu garanto, eu faço com muito carinho. Os professores que estão conosco, faço com muito carinho para vocês, tá? Então tem um conteúdo de excelência. E vocês sabem também, né? A maioria que está aqui sabe que as aulas ao vivo vocês têm contato direto com o professor, então a faculdade é completamente diferenciada. Coloca o professor sempre à disposição para que vocês possam entrar em contato com ele, ok? Pessoal, então, novamente, minhas boas-vindas a vocês, ok? Eu espero que a faculdade, tanto a DS quanto a Engenharia de Software, seja satisfatório, agregue a sua vida, traga para você aí qualificação profissional e, no que depender de mim, pessoal, né, eu vou ajudar vocês no que for necessário, beleza? Depois, no finalzinho da aula, eu divulgo o meu e-mail. Pessoal, e o último recadinho também, aliás, tem mais 2 recadinhos. Deixa eu passar aqui para vocês em relação às aulas de terça-feira. Quem é nosso aluno agora, que iniciou em agosto, né, tanto de ADS quanto Engenharia de Software, vocês vão receber 2 links de aula, tá? O link de aula da segunda-feira e o link de aula da terça-feira, tá? O link de aula da segunda-feira é sempre de comunicação empresarial e estratégica, ok? Então, nesse mês de agosto, sempre comunicação empresarial e estratégica. E na terça-feira, pessoal, o link da aula do pessoal do segundo ano. Mas por que esse link chega para você? Não se assuste, tá? Pode ficar tranquilo. Esse link chega para você porque nós sempre preparamos o conteúdo para que todos possam assistir. Então, eu sou professor de redes de computadores de segurança, eu preparo o conteúdo para que os alunos do primeiro ano também possam assistir. Então, não se assuste, fique tranquilo. Se chegar o link da terça-feira para vocês, vocês podem entrar, estão mais do que convidados para poder assistir a aula também, beleza? Pessoal, e o último recadinho aqui é sobre grupos de WhatsApp, tá? Então, quem está começando aqui conosco, grupos de WhatsApp, pessoal, a faculdade não mantém grupos de WhatsApp, grupos do Telegram, muito menos grupos no Discord, beleza? Nós tínhamos um grupo no Discord, mas acabamos tirando esse grupo por problemas que aconteceram no passado, beleza? Então, vocês querem criar grupos, vocês têm autonomia, podem criar grupos, fiquem à vontade, mas o que eu peço para vocês, responsabilidade, tá bom? Não utilize linguagem inadequada, não ofendam os colegas, tá bom? Não postem links impróprios nesses grupos, porque isso pode ocasionar algum problema para vocês. Beleza, pessoal? Mas estão liberados para criar os grupos de vocês, só não contem com a faculdade nem com os professores para poder entrar nesses grupos. Beleza? Pessoal, vou apresentar aqui a professora, então. Já vou passar a palavrinha à professora, tá? Hoje nós estamos começando o conteúdo de comunicação empresarial e estratégica. A disciplina é ministrada pelo professor mestre Anderson Katsumi Ataki, nosso coordenador dos cursos de gestão e marketing aqui da faculdade, tá bom? E a nossa convidada é a professora Melissa Esperandil. Então, vou apresentar aqui a professora, tá? A professora Melissa é mestre e doutora em administração de empresas, consultora de negócios, pesquisadora e criadora de conteúdo digital e fundadora do canal Pode Consumir de Tudo Um Pouco. Já eu vou fazer a divulgação das mídias sociais da professora. Professora, muito boa noite. Professora, pronunciei o sobrenome da senhora corretamente? Corretíssimo, Melissa Esperandil, isso mesmo. Obrigado, professora. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença, professora.
Imagina, eu que agradeço. É a minha primeira disciplina aqui na Facint. Estou chegando agora, então estou muito feliz de começar com essa matéria que é tão legal, tão bacana e tão necessária É verdade, para a com toda certeza. gente, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando eu fiz faculdade, muito tempo atrás, quando eu tive a matéria de comunicação, de comunicação empresarial, eu falei, nossa, mas né, a gente precisa estudar isso? Não? A gente Precisa. precisa, porque Um dia a gente acaba notando que é uma disciplina extremamente necessária para quem, é, independentemente se nós vamos abrir uma empresa ou não, mas se nós estamos no mercado de trabalho, né, professora, nós precisamos entender o mínimo exatamente. de comunicação empresarial. Professora, antes da senhora dar prosseguimento aqui com o conteúdo, deixa eu só fazer a divulgação das redes sociais da senhora, pode Claro, ser? por Vamos favor, lá, então. faça. Pessoal, como eu comentei com vocês, a professora Melissa é criadora de conteúdo digital. A professora está inaugurando um canal no YouTube. Eu vou começar pelo canal do YouTube da professora, tá? Eu vou pedir para que todo mundo vá ao canal da professora Melissa e se inscreva lá. Isso é uma ordem, galera. Todo mundo que estiver aqui na nossa live, eu vou pedir, vou até deixar o canal aqui para vocês, ó. Todo mundo entrando agora no canal da professora Melissa e se inscrevendo lá no canal, tá? A professora está produzindo uns conteúdos bem legais. Estou assistindo lá, hein, professora? Estou assistindo os conteúdos, então estou fazendo Que a divulgação legal, aqui para a senhora, beleza? que bom. Tá? Pessoal, novamente, todo mundo se inscrevendo lá e também vou compartilhar aqui com vocês o Instagram da professora Melissa, tá? @Melissa Esperandil com S mudo, Isso. beleza, pessoal? Tudo juntinho, tá? Entra lá no Instagram, adiciona a professora, segue a professora, aliás, no Instagram, que a professora produz conteúdo para lá também. Por fim, pessoal, vou deixar depois os links aqui. Por fim, o LinkedIn da professora Melissa, tá? O LinkedIn da professora Melissa é Melissa-Esperandil, tá? Vou compartilhar o link aqui com vocês. Todo mundo vai lá e adiciona a professora Melissa no LinkedIn, beleza? Feito, professora, era isso? Nossa, muito obrigada, perfeito. Imagina, eu que agradeço. Professora, novamente seja muito bem-vinda. Eu espero que o conteúdo agregue aos alunos, tá bom? Eu Professora, também. estou à disposição. E, pessoal, dúvidas com a professora Melissa, levantem a mão ou vão colocando no chat, que assim que a professora Melissa me der autorização, falar, Alex, eu quero saber das dúvidas, a professora interrompe a aula, eu abro o diálogo e vou organizando as dúvidas de vocês, beleza? Professora, fique à vontade, qualquer coisa, estou à disposição. Estou no background aqui, professora. Ok. Obrigado, viu, Alex? Muito Imagina, obrigada, obrigada. senhora. Então, agora, oficialmente, começando essa aula, né, gente? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu fiquei muito feliz que o Alex falou que vocês são participativos, é tão gostoso dar aula para aluno participativo. É gostoso também, né, que vocês têm acesso. Eu, nas aulas online que eu dou, eu não tenho tanto acesso assim aos alunos, é pelo YouTube, então eu vejo muito pouco deles, então eu estou muito, muito feliz mesmo, tá? Eu sou bem tranquila na aula, eu vou tentar ir respondendo as dúvidas que eu conseguir olhar, que eu estou de olho aqui no chat, tá certo? Mas também, se ficar muitas dúvidas, muitas coisas, daí eu peço ajuda para o Alex, tá certo? Então, hoje, né, inaugurando essa disciplina, uma disciplina muito importante de comunicação empresarial e estratégia, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Então, eu vou pedir desculpas. Às vezes eu olho aqui para o slide, às vezes eu olho aqui do lado para ver o chat, mas eu estou aqui com vocês, tá? Então, se não parecer que eu estou olhando assim para a câmera, é porque eu estou aqui nessa missão aqui né, de olhar o chat e meus slides aqui que eu preparei. Então, né, vou eu me apresentar para vocês entenderem quem eu sou, bem rapidinho, eu prometo. Mas eu acabei, né? Faz 5 meses que eu defendi meu doutorado, eu sou doutora em administração, eu fiz mestrado em cadeias produtivas, porém, meu doutorado, eu estudo cultura e consumo. A minha pesquisa hoje, né? Hoje o meu trabalho principal é pesquisadora, eu sou pesquisadora na área de cultura e consumo. Cultura e consumo é uma área do marketing, tá? É uma área onde a gente entende que qualquer fenômeno social pode ser explicado pelo consumo. Mas eu tenho muita experiência. Apesar de ter toda uma carreira acadêmica, eu já trabalhei, tenho 20 anos de experiência no corporativo, em multinacionais. Eu já trabalhei na Inglaterra, eu já trabalhei na Itália e trabalhei aqui no Brasil numa multinacional.
Então, eu também fui consultora há muito tempo, consultora empresarial, muito focada na área de comercial e de marketing, e também em RH, e também hoje em dia, né, eu estou nessa missão de divulgar a minha pesquisa. Eu tenho um podcast, como a professora Alex falou, eu estou criando conteúdo no Instagram, estou bem no começo, porque eu acho que a pesquisa acadêmica ela tem que ser divulgada de uma maneira menos ortodoxa do que a gente está acostumado. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito mesmo. Então, eu estou levando aí, né, as duas coisas de pesquisadora e de dando aula, criando material, começando agora na Vinst, tá certo? Então, obrigado a vocês que se inscreveram no canal, me seguiram no Instagram, no LinkedIn eu aceito todo mundo, e a gente vai conversando, tá certo? Novamente, é uma aula bem tranquila, precisa... será que eu consigo deixar a tela cheia? O problema de eu deixar a tela cheia... Sim, professora, eu acho que consegue... A senhora está usando 2 monitores, professora? Não, eu só tenho um, esse que é o problema. Deixa-me ver aqui. Professora, clica no botãozinho ali do compartilhamento de novo, lá no Google Meet, professora. Tá. Isso, clicou no botãozinho do compartilhamento, a senhora dá um apresentar de novo aí, né? Inicia a apresentação novamente. Tá. Tá? Clique em tela cheia, professora. Tem uma abinha, tem 3 abinhas, né? Guia do Chrome, janela e tela cheia, não tem? Tá. Isso, clique em tela cheia e seleciona a única tela que aparece para a senhora no seu monitor. Isso, perfeito, professora. Agora a senhora pode minimizar o Google Meet e fazer a apresentação lá que vai aparecer em tela cheia para todo mundo. Eu acho que a professora encerrou a chamada, gente. Vamos esperar ela aqui. Peraí, deixa eu chamar a professora aqui de novo. Professora. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que já a professora volta aqui, tá? Não sabotei a professora, não. Pedi para ela minimizar, gente. Calma aí que já ela volta. Justo. Olha, tá todo mundo me trollando aqui, não tô acreditando nisso. Professora, acho que a senhora fechou o Google Eu Meet ao invés de fechei. minimizar. Desculpa, Ó, perdão. imagina, professora, estão falando aqui que eu trolei a senhora hoje, né? Os professores estão trollando os outros professores aqui. Não, pessoal, a gente não faz esse tipo de bullying com professores novatos, tá? Só com professores mais experientes. Beleza? Mas aí, ó, para mim... Oi, professora, pode falar. Aí, para mim, não aparece os slides, aparece a tela toda. A senhora minimizou, professora? Aí, e agora? Agora vai funcionar, professora. Tá. Pode clicar em ocultar. Beleza. Tá, mas então agora eu não vou conseguir ler o chat, que eu só consigo ver o slide. Então aí... Não tem problema. Assim que a senhora interromper o áudio da senhora e falar, Alex, eu quero escutar os comentários do chat, eu leio os comentários aqui para a senhora. Pode ser? Tá bom, então. Ok, Show de bola. então. Então tá. Então vamos lá, gente. Então o que eu preparei assim, tá? Então agora eu não tô vendo o chat, tá? Então vamos lá. O que eu preparei? Eu quero que vocês entendam como que eu preparei as aulas, tá certo? Eu me baseei, obviamente, no material que vocês têm lá, mas eu trouxe outras coisas para a gente conversar, tá certo? Mas eu dei aqui para... gosto de dar como que eu vou fazer a aula, porque seria interessante que vocês conseguissem ler o material antes. Então, se possível, vocês leiam antes, tá? A aula 1 é Fundamentos da Comunicação, que é o tópico 1. A aula 2 é Linguagem de Comunicação Eficaz, que é o tópico 2. A aula 3 é o tópico 3 e 4, e a aula 5 é o tópico, e a aula 4 é o tópico 5, tá certo? Então, tentem ler. Não tá assim, nossa, super na ordem, tudo isso, mas é mais ou menos isso. Então, eu vou pedir para vocês, se possível, para vocês terem mais dúvidas, né, e saber do que a gente está falando, para vocês lerem
para vocês lerem o material, tá certo? É uma boa lei. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, começar a falar, né? Como eu falei, comunicação. Na minha experiência, gente, há muitos problemas empresariais, o problema é falta de comunicação. É má comunicação, não é comunicação clara. Hoje em dia, especialmente, né, a gente tem tantos meios de comunicação, a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem e-mail, a gente tem Messenger for Business nas empresas, a gente tem... Nossa, a gente tem, né, inúmeras ferramentas de comunicação e ainda a comunicação ela tem muito ruído, a comunicação é falha, tá certo? Então eu queria que vocês pensassem um pouco assim, se vocês no ambiente de trabalho de vocês, né, especialmente a gente está falando disso, se você já viu, se você já se lembra de algum projeto que fracassou, de um conflito que se agravou, de uma oportunidade assim que foi totalmente desperdiçada, simplesmente por falha na comunicação. Gostaria que vocês, se soubessem, escrevessem aí no chat, que eu vou, né, contar. Eu tive uma experiência agora, nesses últimos 5 meses, fui consultora de uma agência de turismo de luxo, e ali o problema de comunicação era terrível. Toda a comunicação, ela era feita por grupos de WhatsApp. Porém, gente, né? Imagina, às vezes um grupo de WhatsApp tem 6, 7 pessoas e você recebe tanta mensagem do WhatsApp que a comunicação não fica acessível, né? As pessoas falavam assim, não, quando mandar mensagem no WhatsApp tem que marcar a pessoa. Mas imagina, era um problema, assim, seríssimo de comunicação. Porque, né, se falava uma coisa, aí o outro falava no privado, muitos áudios, né? O que acontece com áudios? Áudios a gente não consegue achar mais. Se a gente está num grupo de WhatsApp, eu sou a chefe, né? Eu sou a gerente, eu mando um áudio, você não acha nunca mais a instrução. Então, acaba, né? Por mais que a gente tenha muitas ferramentas, a comunicação ela é truncada, né? Então, a comunicação é uma coisa que a gente tem que tomar conhecimento, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender, e ela envolve muitas coisas, tá? Então, é disso que a gente vai falar. Eu queria passar, eu não sei se vai dar, eu vou tentar passar, e aí professor Alex, como eu não estou olhando, se tiver um delay, se não tiver som, aí você me avisa, tá bom? Aviso sim, senhora, professora. Tá? Pode, eu vou pode tentar dar play. passar aqui. É um videozinho bem curtinho, é uma cena do Madagascar, não sei se vocês conhecem, que eu vou colocar e aí a gente vai falar um pouquinho desse vídeo depois, tá? Opa, tá no final. Peraí, eu assisti aqui. Perdão.
Alex, gostaria de ver o chat, se tem alguma coisa depois desse Claro. vídeo. Pera, só um minutinho, professora. Personalizado para você. Alexa, parar. Ó, minha Alexa pitando aqui. Alexa, para. Professora, nós temos chat sim, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, porque... Vamos ver aqui, ó. Deixa eu me ver aqui, o verdadeiro... Ó, fizeram alguns comentários a respeito do vídeo, né, professora? O grupo de WhatsApp eu queria entender do vídeo, porque tem um elemento que eu queria chamar por atenção para o vídeo, que tem... É lógico que é um vídeo de brincadeira, mas que é o problema da comunicação. Não que é o problema, mas que acentua o problema da comunicação. Exatamente. A Dayana comentou rádio peão, professora, de fato, né? Esse é um problema do rádio peão. A Paula Mello comentou, principalmente projetos grandes. Tem um grupo que possui quase 200 pessoas que eu acabei arquivando porque era muita informação desnecessária. Mas é complicado, né, Paulo? Porque às vezes tem informação que a gente precisa. Né? O WhatsApp ele é uma ótima ferramenta, mas às vezes ele não é uma ferramenta boa para a gente se comunicar dentro da empresa, por causa disso, porque se você vai lá, você tem um monte de grupo, tem 200 mensagens, como é que você lê tudo? Você não vai ler tudo, né? Professor, o Vitor Hugo comentou o seguinte, ó, sim, todos os dias trabalho do lado do meu chefe, que ele faz as compras de materiais e ele esquece ou compra errado. Tenho que mandar e-mail e WhatsApp e controlar o que ele compra. Recruta Dinamite, ele comentou sobre o Recruta Dinamite lá do vídeo, né? Deixa eu ver aqui, o André perguntou sobre grupo, a Paula comentou de fato, né, telefone sem fio total, né, sobre o vídeo. Mas aí foi criado um específico para a parte do projeto que estou, justamente, resolvendo o problema do grupo de 200 pessoas que ela comentou, né, professora? É isso, professora. Ó, e o Bruno Faglione comentou o seguinte, ó, aí tinha muitos grupos, fiz uma boa análise e saí de todos que eram desnecessários. Mas então, e aí isso que é o negócio, né? O que deu errado? Vocês já falaram, né? Primeira coisa é que eles estavam sob estresse, certo? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que entender. E no nosso dia a dia, né, trabalhar, a maioria do tempo a gente acaba estando sob estresse, sob pressão, né? Então, aí que a comunicação ela fica mais truncada. E às vezes a gente não tem tempo de sentar e conversar, de olhar no rosto, né? Às vezes isso não acontece. Então, eu queria o vídeo em si, que é um vídeo, né, lógico, do Madagascar, os pinguins são maravilhosos, né? Tem uma hora que ele fala assim, o melhor sacrifício é o sacrifício alheio, né? Quando é isso. É engraçado, eles estão num lugar, mas é uma situação estressante, eles estão fugindo de uma arma, né? E dá tudo errado, e no final acaba que acontece uma tragédia, a gente não consegue ver o final do filme, mas é isso, tá certo? Então, eu queria que vocês pensassem um pouco isso, antes da gente começar a entrar em muitos termos técnicos, assim, o que pode dar errado na comunicação. Claro, né, até na nossa comunicação com os amigos, com a família, né, com os nossos, né, namorados, esposas, enfim, a gente sabe que a comunicação é sempre um problema, né? Mas como isso pode atrapalhar nosso trabalho e nossa equipe, tá? É sobre mais isso que nós vamos falar agora, tá certo? Então, assim, existem estudos, pessoal, sobre má comunicação nas empresas, tá? Existem falhas reais. Eu trouxe várias pesquisas aqui, depois, eu não sei se vocês quiserem, eu posso compartilhar com o Alex, eu não sei como funciona, se o Alex coloca os meus slides em algum lugar, tá certo? Está certo sim, professor, eu disponibilizo junto com o vídeo para a senhora no YouTube. Tá, então aí a fonte vai estar aqui, se vocês quiserem, vocês dão uma olhada depois, mas eu vou falar mais ou menos as pesquisas que eu trouxe, tá certo? Então, a H-Revision fez uma pesquisa e constatou que 70% dos erros corporativos são causados por má comunicação. É muita coisa, né, gente? É coisa pra caramba, tá certo? Outras duas pesquisas, elas né, duas pesquisas, empresas que pesquisaram sobre comunicação nas empresas, constataram que empresas elas podem perder até
1 trilhão de dólares com falhas de comunicação. Então, assim, algo que deveria ser nossa virtude, né? A comunicação deveria ser uma virtude humana, provoca tanto estrago dentro de uma empresa. Funcionários perdem, em média, 7,5 horas por semana com ruídos e retrabalho, que é o caso do Vitor, que falou que o chefe esquece, que ele tem que ir lá, mandar WhatsApp, mandar e-mail, né? Pedir o pedido correto, verificar o que foi comprado, se foi comprado, se não foi comprado. Gente, é muita coisa. 7,5 horas por semana é praticamente um dia de trabalho, né? Levando aqui que a gente trabalha 8 horas, mais ou menos, por dia. Não é? É um dia de trabalho que os funcionários estão perdendo ali na semana por conta de má comunicação. Tá certo? Prazos, 28% dos colaboradores não conseguem cumprir prazos por má comunicação. Na agência que eu falei que eu trabalhei, que tinha má comunicação, a gente também tinha uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês conhecem o Trello, mas ela é uma ferramenta de gestão mais, tá? Mas a gente consegue colocar quadros ali, então a gente consegue colocar tarefas, consegue indicar quem vai fazer a tarefa, de qual dia, enfim. Porém, né, assim, novamente, é algo que precisa estar dentro de uma cultura organizacional, da cultura corporativa, esse tipo de ferramenta, especialmente quando ela é muito manual, e existe muito descumprimento de prazo por conta de má comunicação, por conta de não ser avisado, por conta de não colocar as tarefas em tempo hábil e coisas assim. Então, assim, a sensação na agência, que eu fiquei 5 meses sendo consultora, foi que a gente apagava incêndio o tempo inteiro. E aí, se você fica apagando incêndio o tempo inteiro, não dá tempo de você organizar todo o seu esquema estratégico e tático. Você fica ali no operacional, que é muito importante. Mas que a gente fica ali refazendo, e é muito cansativo. E uma das coisas que para mim é muito cansativo o retrabalho é que você não tem aquele sentido de terminar alguma coisa, né? Você está sempre recomeçando, tá certo? 8% das empresas, numa outra empresa chamada Pambo, 8% das empresas relatam perda de talentos por falhas internas na comunicação. Porque daí a gente vai ver, né, que a comunicação, ela existe uma comunicação interna e uma comunicação externa. Então, existe comunicação entre as pessoas que trabalham ali e a comunicação com as pessoas de fora do ambiente corporativo. Tá certo? E aí, os resultados são, assim, os piores possíveis. Atrasos, retrabalho, conflitos, perda de cliente, desmotivação, enfim. Tá certo? E eu chamo a atenção, gente, porque isso aqui são várias pesquisas diferentes, que não é fácil mensurar a má comunicação, né? A gente não consegue mensurar, não é igual lá, faturamento, quantos itens que você vendeu de tal produto, tempo de entrega, a gente não consegue, é algo que está nas entrelinhas, tá certo? É algo que não está ali medido assim, né, que a gente consegue colocar numa planilha de Excel o problema da comunicação. Mas eu acredito que vocês que já trabalham, que estão aí no mercado de trabalho, conseguem compreender e entender o que eu estou falando, tá certo? Ok. E aí eu também trouxe, né, pesquisas que falam ao contrário, né, também, que mostram o que pode ser um resultado de uma comunicação eficiente. Beleza, então, assim, o primeiro, aumento de até 25% na produtividade. Faz total sentido, né? Lembra que na outra pesquisa, que as pessoas perdem até 7h30 fazendo retrabalho? Então, você imagina, se você não tiver aquilo, imagina, sua produtividade aumenta, né? Aumenta bastante. Você vai fazer outras coisas, né? Você vai ter tempo de fazer outras coisas. Existe um nível de satisfação 12 vezes maior entre os colaboradores. Isso é muito importante, gente. A gente sabe, eu não sei vocês. Eu já trabalhei em empresas onde o clima organizacional era maravilhoso e empresas que o clima organizacional era péssimo. E eu acho que má comunicação, não só isso, obviamente, mas é uma coisa ruim, né? Aquela comunicação truncada, aquele chefe que não conversa, que só cobra, né? Que não sabe dar o direcionamento correto, mas ele quer a coisa perfeita no tempo dele.
que grita, que vem com grosseria. Isso provoca um ambiente terrível, né? Porque a gente fica todo tenso, isso a gente acaba passando para os nossos colegas também, e é isso que acontece. E trabalhar num ambiente onde a comunicação ela é mais tranquila é muito mais legal, né? É muito melhor e faz com que a gente trabalhe melhor também, tá certo? Outra pesquisa, né? Existem, né, uma retenção de talentos quando a comunicação ela é eficiente, então menor rotatividade, né? Hoje em dia a gente tem, não sei vocês se vocês trabalham aí se alguém trabalha no setor de RH com contratação, eu falo de assim com a maior confiança que o maior desafio hoje em dia do nosso tempo é a mão de obra. Tá? Então, assim, achar pessoas, treinar pessoas, engajar pessoas e reter essas pessoas é um desafio, um desafio gigante para a galera do RH. E a gente tem aí, né, com uma melhor comunicação, maior retenção, menos rotatividade. Rotatividade, ela é ruim, tá certo? Por quê? Porque quando você contrata alguém, existe esses custos de contratação, existe um tempo, você pode ter a experiência que for, se você for mudar de trabalho, você vai precisar ali de uns 3, 4 meses até você se ambientar, até você saber de tudo, entender sistema, enfim, cultura organizacional, esse tipo de coisa, tá certo? Então é isso. Ambientes, né? Os ambientes ficam ficam cheios de confiança, clareza e engajamento. E aí, todo mundo tem resultado positivo aí, seja em resultado empresarial, seja no bem-estar do colaborador, bem-estar da equipe inteira, tá certo? Então, hoje, nossos objetivos dessa aula, a gente vai compreender o papel estratégico da comunicação no ambiente empresarial. Acredito que a gente já começou a falar disso, né? Como é interessante a gente conversar sobre estratégias de comunicação mesmo dentro do ambiente empresarial, porque a gente tem muito ruído. Nós vamos identificar elementos e o processo de comunicação. E aqui vai ser uma coisa bem teórica, gente, sabe? Que às vezes no dia a dia a gente não tem tempo de fazer essa análise toda perfeitinha assim, mas que vai dar uma base, acho que pelo menos para a gente tentar entender ou tentar melhorar a nossa comunicação, tá certo? Vamos falar sobre, né, as questões de linguagem, né, formalidade, informalidade, momento e tudo mais. E a gente vai refletir quais são as principais barreiras, como a gente, né, dá um jeito de superar essas barreiras na comunicação, tá certo? Então, vamos lá. Então, gente, o que é o processo de comunicação empresarial? Envolve toda a troca de informação, e seja dentro da organização ou fora. Então, tem um objetivo de alinhar as pessoas, fortalecer as relações e atingir a meta, tá certo? Então, envolve tudo. Então, envolve a comunicação com os colaboradores e entre os colaboradores, com a liderança e da liderança para os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores e, obviamente, com a sociedade num todo, tá? Então, você pode ver que a comunicação ela está em todo momento. A gente se comunica todo momento, tá certo? Quando a gente fala lá, né, um perfil lá que eu falei aqui do meu perfil, do Instagram, do YouTube, enfim, eu estou me comunicando com a sociedade, né? Lógico, eu sou uma pessoa física, eu não tenho uma empresa, não tenho equipe, ainda um dia terei, espero, né? Eu quero construir a minha vida para isso, porém, estou ali comunicando com a sociedade, estou querendo mostrar como que eu falo, né? Não falei isso para vocês, mas a minha tese envolve relacionamentos amorosos, eu estudei os relacionamentos amorosos, né, num viés do consumo. Então, eu estou ali falando qual que é essa intersecção. Estou me comunicando com a sociedade, tá certo? E ela pode ser, então, interna e ela pode ser externa. E aí é uma coisa assim, né? Porque a gente pensa que... A gente pensa que, às vezes, a comunicação ela só está no e-mail, só está nas questões institucionais, e não. Ela está no dia a dia, ok? Então, né, como eu já falei, uma boa comunicação empresarial, ela reduz conflito, aumenta a produtividade, fortalece a cultura organizacional e gera vantagem competitiva.
Alex, eu vou tomar uma aguinha aqui, mas eu quero dar uma olhada no chat deles, ver se tem alguma coisa, antes de eu continuar. Professora, se a senhora quiser que eu leia os comentários aqui. Professora, tem um detalhe aqui, professora. Nós estamos utilizando o Google Meet para que a senhora se comunique diretamente com os alunos se comuniquem com a senhora, né? Pessoal, quem quiser levantar a mão, tirar a dúvida diretamente com a professora Melissa, pode abrir o microfone. Só peço, por gentileza, que levante a mão, porque se tiver mais de uma pessoa para poder falar, aí eu organizo pela ordem, tá bom? Mas vocês podem falar diretamente com a professora. Já temos uma primeira mão levantada, professora. Ai, que legal, Vinícius, eles conseguem falar comigo. conseguem falar diretamente com a senhora. Vinícius, querido, por favor, qual a sua dúvida? Boa noite, professora. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professora, quando se fala falta de comunicação, no meu entendimento, eu vejo que fica um pouco vago. Assim, eu não consigo ter uma direção para saber o que é falta de comunicação. Onde eu trabalho, o meu supervisor ele sempre bate muito nessa técnica, falta de comunicação. E eu queria, assim, como é que eu posso fazer uma análise minha de que eu estou, de fato, tendo uma boa comunicação e tendo uma boa compreensão de que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou te explicar, vou falar aqui, porque você perguntou, mas isso é uma ótima pergunta. Obrigada, Vinícius, obrigada, muito obrigada. Foi Vinícius, né, Vinícius, seguinte, né, isso é aquilo que eu te falei, como a comunicação, a gente não consegue dar aquela mensurada nela de uma maneira quantitativa, em números, ela fica um processo muito difícil de tatear, né? Mas, por exemplo, assim, dentro da comunicação existem alguns elementos que a gente vai falar sobre isso. Então, como é que você sabe que você está se comunicando bem? Não tem um outro jeito no início, né? Não perguntando para as pessoas, sabe? Você vai lá, você deu, né, um direcionamento. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Porque a gente vai ver isso, que tem uma rotatividade de um feedback dentro da comunicação. Coisas do tipo assim, eu acredito, né? Não sei como vocês trabalham ali, mas eu me comunico dentro do empresarial de todos os meios. Se é um assunto muito urgente, sabe? Uma coisa que a gente se perdeu, eu acho, foi o telefone, né? Hoje em dia a gente manda e-mail, manda WhatsApp. Isso é muito complicado, porque às vezes, você está entendendo? Eu mandei um WhatsApp lá de uma coisa urgente. O Vinícius está lá fazendo um relatório, entendeu? Ele vai olhar o WhatsApp daqui uma hora, né? Porque você não fica online o tempo inteiro. E aí a gente perdeu. Então, o que eu faço? Eu ligo para a pessoa, né? A gente liga, conversa, se precisar, se for no mesmo ambiente de trabalho, vamos lá tomar um café, vamos fazer uma reunião ali, 10 minutos, falo com a pessoa, é muito louco, porque é isso que a gente tem que fazer. Escreva um e-mail conforme nossa conversa, para documentar a nossa conversa, tá? Estou falando disso numa situação assim, corriqueira. Em uma outra situação, vamos dizer assim, por exemplo, o que acontece... Vou tentar explicar com um exemplo, assim, um exemplo da agência. A gente tinha um turismo de luxo, então ele é totalmente diferente do que eu estava acostumada, isso aí não faz parte, né? O turismo de luxo não faz parte da minha vida, totalmente diferente. E o atendimento no turismo de luxo, ele é muito perto do cliente, sabe? Ele é muito perto, entendeu? E tinha um cliente que estava, né, ia viajar durante o final de semana, e a dona da agência falou que alguém deveria estar de plantão, mas ela ninguém falou num grupo de WhatsApp, onde tem 18 pessoas, ninguém leu, ninguém se prontificou, ninguém se organizou, ela também não organizou nada, e esse cliente ficou sem atendimento. Então, uma má comunicação, né? Isso é uma má comunicação, isso é uma coisa assim, urgentemente, que no sábado e domingo alguém fica de plantão, isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Gente, ninguém respondeu? Pessoal, novamente, tem alguém? Não tem, liga para a pessoa. Fulano, você pode ficar? Não, não posso. Então, vou ligar para o outro. Tem que ser dado essa atenção. E às vezes a gente não dá. Às vezes manda um WhatsApp num grupo de 20 pessoas, e aí tem 400 mensagens, e as mensagens se perdem. Né? Por isso que é bom, às vezes, né? Não tem uns grupos que a gente não deixa ninguém conversar,
para isso, para a mensagem não se perder. Tá certo? Mas eu espero que eu tenha respondido de um jeito, mas a gente vai ver alguns exemplos aqui. Eu trouxe alguns exemplos práticos, Vinícius. Mas é isso, a boa comunicação, ela é a gente tem que melhorar o tempo inteiro. O nosso tom de voz, como a gente conversa, entendeu? Eu não sou boa de comunicar, eu sou ruim de comunicar. Por quê? Porque eu sou rápida. Eu sou uma pessoa rápida e eu sou uma pessoa que eu resolvo problemas. Então, para mim, é muito mais fácil eu ir lá resolver do que eu explicar para alguém, para a pessoa resolver. Se eu tenho que explicar, eu me impaciento um pouco. Isso eu estou falando que é muita autoanálise, entendeu? Então, eu acabo não comunicando bem. Tá entendendo? Então, a comunicação, por isso que é importante a linguagem, o nosso tom de voz, se a gente está olhando para cara a cara com a pessoa, se está falando, né? Então, os elementos são esses. Mas não tem uma... Assim, a gente... É no dia a dia, entendeu? É no dia a dia. Eu implementei lá na agência mini reuniões diárias. A gente falava mini reuniões de mini negócios. Que a gente, tipo assim, todo dia, 15 minutos, a gente conversava sobre o que estava pegando no dia, entendeu? Cada um falava uma coisa. Teve horas que foi bom, teve horas que não foi tão legal essa implementação. Por quê? Porque teve reunião que durou 1 hora. Não tem como uma reunião durar, né? Uma reunião de alinhamento durar 1 hora diariamente. É impossível. A gente tem que fazer de outra maneira. Mas para algumas coisas eram interessantes, porque as pessoas, né, não... Todo mundo trabalha online, isso também eu acho que maravilhoso, mas isso pega na comunicação, né? A gente... falta o tato ali com essas pessoas, né? Eu acho que... Eu gosto muito de trabalhar online, gosto mesmo de trabalhar de home office, mas eu acho que, às vezes, eu sinto falta dessa interação humana, né? Aquele cafezinho que você toma na copa, isso também é comunicação. Isso também é comunicação. E das boas, né? É a hora que você vai criando a confiança nas pessoas. E aí a comunicação a gente vai, né, melhorando. Mas é um processo muito contínuo, igual a gente se comunicar com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos namorados. Quem nunca aqui teve um problema por falta de comunicação, né? Por comunicação truncada. Você está ali na pressa, você responde, a pessoa acha que você respondeu mal. Isso já, né? Em WhatsApp, isso dá bastante. Por quê? Porque o que é uma coisa interessante da comunicação? Depende do estado de espírito da pessoa que está recebendo a mensagem também. Por mais que você está falando uma coisa, a pessoa que está recebendo vai depender do estado de espírito dela receber aquilo. Né? Vocês nunca aconteceu isso com vocês? De você falar uma coisa e a pessoa achar que você está sendo ou mal educado, ou grosso, ou sei lá, entendeu? E você simplesmente não está. Você está de boa na lagoa e a pessoa que está num dia mal, enfim, essas coisas acontecem. Então é isso, tá? Então vou continuar aqui, vou pôr minha apresentação e vamos lá. Aí vamos lá. Era essa parte, né, que o Vinícius perguntou. Não sei, alguém mais queria fazer pergunta? Desculpa. Imagina. Tem mais alguém? Pessoal, mais alguém quer perguntar diretamente para a professora Melissa? Sim, professor, eu queria só fazer mais uma observação. Essa comunicação, ela funciona tanto no meio da empresa, tanto no meio familiar, né? Então, Sim. a gente não pode ter uma comunicação em casa e na empresa ser outra. Tem que ser... A gente não pode ser, tipo, ter duas conversas, ou sei que eu posso dizer assim, mas tem que ser uma comunicação tanto em casa quanto no âmbito familiar, no âmbito de trabalho, né? É assim, né? Eu acho assim, eu acredito assim, que a comunicação... É assim... Eu acredito que quando a gente melhora a comunicação, a gente melhora num todo. É igual ética, né? Ética, quando uma pessoa ela é ética, né, em todos os momentos. É muito difícil uma pessoa ser antiética no trabalho, né? E aí ela ser um amigo ético, não é? Quase impossível, né? A comunicação é bem isso. Quando a gente melhora, é bem isso. A gente fala de comunicação empresarial porque a gente está dentro de um curso, de cursos que a gente tá trazendo isso, mas eu acho que quando você fala disso, é em casa. Então, esses elementos aqui, a gente vai ver ele voltado para a comunicação empresarial,
mas ele é totalmente aplicável, né, na sua comunicação, na sua casa, com seus amigos, com a sua família, né, na sociedade como um todo, enfim. Eu acho que sim. Tá certo? Perfeito. Obrigado, Vinícius, pelas duas dúvidas, né? Fantástico o comentário do Vinícius. No Muito final, bom. muito bom, professora. Professor, o Vitor Hugo está com a mão levantada também. Vitor, qual a sua dúvida, querido? Por favor. Boa noite. A minha dúvida em questão à comunicação é como fazer as pessoas pisar no freio, né? Porque muitas vezes a gente vai até explicar para alguém as coisas e elas podem até sentar, mas elas estão com a cabeça sempre correndo. É. E também eu acredito que a comunicação e a linguagem corporal, elas andam junto, porque normalmente a gente está conversando, para nós está muito claro que a gente está conversando e a pessoa está ali, tipo, piscando, olhando, tentando captar algum entendimento, e às vezes a gente tem que entender que a nossa linguagem, às vezes, não é o mesmo entendimento, aí tem que procurar conhecer a pessoa e falar de uma forma que ela possa ser clara para ela. Então, acho que o conhecer bastante a pessoa, e isso é com convívio, né? É assim, né? Hoje a gente vive num mundo, né? Onde a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, vocês estão aqui na aula, vocês dão uma olhadinha no WhatsApp, né? Vocês estão pensando na aula de amanhã, o que vai ter, o que vocês vão ter que fazer, qual que é o problema que vocês vão ter que resolver no trabalho. É uma característica do nosso mundo, né? Então, eu acho assim, o que a gente precisa fazer para fazer a pessoa pegar no pé? No momento onde você precisa falar com elas, ainda mais você tá cara a cara, eu peço, eu peço, você pode largar o celular para falar comigo, por favor? Nossa, eu tenho uma verdadeira irritação quando eu tô falando com a pessoa e a pessoa tá no celular, sabe? Então, são coisas assim. Eu acho que a gente, antes também da gente ficar querendo, né, apontar o dedo para os outros, ver como que a gente faz. Eu falo, eu tenho muito hábito muito ruim de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando a gente está numa reunião, quando a gente está numa aula, o ideal é que você feche todas as abas, sabe? Para vocês fazerem esse exercício de comunicação, até para vocês. Fechem todas as abas. Agora vocês estão aqui na aula. Terminou a aula, beleza, vai fazer outras coisas. Terminou a aula, você vai jantar com seu pai e sua mãe, não sei o que. Faça a janta, olhe nos olhos deles, entendeu? Jante com eles. Não fica jantando rápido, olhando no celular, porque isso é hábito, né? Isso é hábito. Você pode ver, Instagram, às vezes, né? Eu tiro o Instagram do meu celular, porque eu tenho o hábito, eu tô aqui, eu preciso preparar a aula, eu fico lá olhando, por nada. E você perde um tempo gigante. Então, eu acho que, assim, para fazer com que as pessoas tirem o pé, você tira o pé também, né? Você dá o exemplo. E aí, depois, pedir com educação que as pessoas prestem atenção. Essa reunião que a gente fazia no 15 minutos na agência era online, mas a gente tinha que ficar com a mão assim, ó. Para isso, entendeu? Para não ter, porque assim, várias vezes você tá falando com a pessoa e a pessoa tá ela não tá prestando atenção em você, entendeu? Isso é hábito. Isso é hábito. Isso causa muito ruído, tá certo? Mais alguém que pergunta? Tem mais alguém que levantou a mão? Perfeito, professora. Professor, pessoal, mais alguém quer perguntar para a professora Melissa? Aproveitar a oportunidade, hein, pessoal? Beleza, professora? Nós temos alguns comentários aqui também. Eu vou ler de trás para frente. O Jânio comentou Pode assim: ler. ambiente corporativo tem e deve ter suas formalidades. Certos ambientes é obrigatório. A senhora está comentando aí, professora, que a senhora fazia dele, né? Eu não sei se a senhora era a Scrum Master da equipe, mas eu já tive que fazer dele. A dele tem que ser curtinha, né? E o pessoal larga o celular, pelo amor de Deus, porque isso aqui tem que ser rápido, né? O objetivo do Scrum é que a dele seja exatamente de 15 a 20 minutos no máximo, pessoal. No máximo, né? No máximo mesmo. Professor, o Vinícius Silva fez uma pergunta que eu acho relevante, se a senhora puder responder rapidamente. Claro. Professora, tem uma diferença entre ouvir e escutar? Então, vamos lá. Eu acho que
Ouvir é quando a gente tá meio... Tá tipo assim, né? Igual ouvir música, né? Você tá ouvindo música, mas a música tá ali no plano de fundo e você tá fazendo suas coisas, né? Você não tá realmente prestando atenção. Escutar é quando você realmente tá prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, eu acho que tem essa diferença. Do ponto de vista semântico, professora, de fato, essas duas palavras elas são muito semelhantes, sabe? Mas do ponto de vista da interpretação e da contextualização, que a senhora tem toda a razão, né? Ouvir, a gente ouve uma música como se a gente não estivesse fazendo mais nada. Agora, escutar, nós estamos dando totalmente atenção para algo, né? E assim, né? Uma das coisas assim de comunicação que é essencial é a gente escutar, porque a gente não escuta. Perfeito. A gente não escuta, a gente está sempre preparado para responder. Então a gente ouve. Exatamente, professora. Exatamente. E para a comunicação a gente precisa escutar. Perfeito. E a gente não faz isso, né? A gente ouve. Professora, o Lucas Alencar comentou assim, muito melhor a conversa pessoalmente ou falada, porque a pessoa pode interpretar errado as mensagens de texto, né? As famosas falhas de comunicação ou ruídos de comunicação que a senhora bem iria comentar agora, né? Mas eu também acho, mas é por isso que o e-mail, WhatsApp, né, Messenger, Skype, qualquer canal de comunicação que não seja o cara a cara, né? Ele precisa ter uma escrita certa, um começo, meio e fim, um direcionamento muito claro e preciso do que está acontecendo. Porque realmente, olho no olho é muito diferente, né, gente? A gente tem expressão, gesto, fala com a mão, fala com o corpo. A gente não fala só com a boca, né? A gente não é só com as palavras, né? A gente fala com a emoção. Então, assim, tem diferença, né? E às vezes é isso, sabe? Eu sou assim, como eu falo para vocês, eu sou impaciente, às vezes no WhatsApp, eu tenho a impressão que eu sou grossa, porque as pessoas me perguntam, você responde assim, isso dependendo, se a pessoa está se sentindo triste, não ouvida, carente, você dá uma resposta curta e grossa, ela pega de um jeito. Que se tivesse cara a cara, possivelmente isso não aconteceria, né? Porque você não está sendo grossa. Você só está sendo prática. E cara a cara é diferente, porque ela vai ver na minha entonação, ela vai ver na minha expressão que eu estou de boa. Do mesmo jeito que ela pode ver, né, se eu não estiver de boa, você consegue entender mais facilmente que eu estou incomodada. Que às vezes por WhatsApp você não consegue entender. Que a pessoa está falando com você, você não está entendendo que ela está incomodada com alguma coisa. Você está achando que ela está de boa, porque você está de boa. Então, isso também acontece. Sim, eu acho, isso que eu falo, gente, eu sou fã das tecnologias, eu acho o WhatsApp uma ferramenta fenomenal de trabalho, né? Tudo hoje é muito fácil, né? Tipo, por exemplo, eu e o professor Alex, a gente se comunicou com o WhatsApp o tempo inteiro. A hora que eu caí, que eu desliguei, ele já me acionou no WhatsApp para entrar de novo, que está aqui do lado, obviamente. Eu gosto do e-mail, gosto de Google Meet, gosto da aula online, mas eu acho que nada supera o tete-a-tete. Exatamente, professora. Professora, eu me recordo, eu assisti a disciplina de comunicação empresarial estratégica na faculdade, mas eu fiz um curso, todo mundo sabe, a maioria dos alunos aqui sabem que eu sou técnico em contabilidade. No meu curso tinha uma disciplina chamada redação comercial. A senhora já assistiu, professora, essa disciplina, redação comercial? É sensacional, redação comercial. Sensacional, também faz parte da comunicação, pessoal. E, pessoal, dentro da redação comercial, dentro da comunicação também se estuda isso, só que num âmbito mais abrangente, né? Num espectro mais abrangente, estilística verbal. Estilística verbal é extremamente importante. Você não conversa da mesma forma que você conversa com seu amigo dentro da empresa. Nós vamos entrar nesse ponto aqui, não. Exatamente, professora. Estilística verbal, pessoal. Pode falar, professora, fica à vontade. Da mesma forma que você não conversa quando você e seu companheiro de trabalho no café ou almoçando, você não vai falar da mesma forma que a gente fala numa reunião onde a empresa tem bastante gente, assim, né? Exatamente, professora. Professora, deixa eu só ler uma última pergunta aqui. A senhora pode retomar o conteúdo? Não sei Nossa, até... pode ler quantas vezes que você quiser, eu estou tranquila. Professora,
O meu guia hoje é a senhora me fala quando a senhora quer encerrar, tá? Eu não sei qual é o horário, mas eu estou à disposição da senhora. Se a senhora quiser tocar essa aula até a meia-noite, nós podemos ficar aqui até a meia-noite, tá? Professor, o Vitor Hugo comentou o seguinte, aliás, ele fez uma pergunta, né? Acho que para ter boa comunicação, primeiramente, tem que perguntar, tá com tempo? Por mais um comentário, uma pergunta retórica, né? Porque estamos todos correndo contra o tempo, né? Querendo cada vez mais automatizar tudo, principalmente nós, professor, que nós somos da área de TI, a nossa ideia, na nossa mente, né? Eu que sou programador também, boa parte dos alunos são desenvolvedores de software, na nossa cabeça, quanto menos trabalho, melhor. A gente tem a seguinte visão, nós somos programadores preguiçosos, né? A gente aprende isso na faculdade, de verdade, porque a ideia nossa é menos trabalho, menos é mais, e aí para nós é automatizar tudo, tirar o ser humano da jogada. E, né, às vezes dá a impressão de que a gente não quer conversar com a pessoa porque a pessoa não tem tempo, né? E a gente está sempre correndo, professora. É verdade. Perfeito. Mas é o mal do nosso tempo, né, Alex? Exatamente. A gente está agora, ainda mais agora, né? Que daria uma boa discussão, que não é aqui no ponto da aula, mas que a inteligência artificial está aí pela primeira vez na história. A máquina está ocupando o nosso trabalho intelectual, que até então não ocupava. Para onde a gente está indo, mas a gente tem tempo ainda e vamos, né, seguir com o conteúdo, porque... Professora, eu tenho mais perguntas, mais comentários também, mas a gente vai lendo no decorrer da aula, professora. Eu vou deixar a senhora retomar o conteúdo, porque senão a gente fica o tempo todo aqui nas perguntas e a senhora não finaliza o conteúdo. Fica à vontade, professora. Vou finalizar e aí a gente vai conversando no meio tempo, tá certo? Aí, bom, então vai lá. Então tem os elementos, né? Então tem o emissor, que é quem envia a mensagem. O receptor é quem está recebendo. A mensagem, que é nada mais que é o conteúdo do que você, né? Que o emissor quer passar. O canal onde a mensagem é transmitida. O código, né? Alguém perguntou sobre as gírias, né? Influencia, lógico que influencia, né? Dentro de um contexto empresarial, com um cliente, você não vai falar gírias, né? Alguém também falou dos jargões técnicos, né? Às vezes também não é bom, né? Você chegar aí e conversar com pessoas que não entendem nada da área com os jargões técnicos. Você pode refazer sua mensagem, né? Você pode usar um outro código para que a pessoa entenda, tá certo? O contexto, né? Onde, quando acontece, o ruído que pode atrapalhar e o feedback, que é a resposta que o outro dá. Então, esses são os elementos da comunicação. Então, a gente só consegue entender se a comunicação for boa quando você tem o feedback que ela foi boa. Quem fala que a comunicação é boa é o feedback. Você pode achar que você está abalando na comunicação, ninguém te entende. Então tem algum ruído aí que você não está entendendo, tá certo? Então, esses são os elementos da comunicação, ó. Daí, ó, o que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe duas situações. Eu trouxe uma situação interna, tá? Onde a Ana, gerente de marketing, ela enviou um e-mail a todo o time pedindo a entrega do relatório da campanha até sexta-feira, às 14 horas, tá certo? Bom, então, quem que mandou a mensagem? A Ana, ela que enviou essa mensagem, ela que tem, né, a necessidade de comunicar, é o emissor que está sempre comunicando. A mensagem é: preciso do relatório da campanha até sexta-feira, às 14 horas, tá? Essa é uma mensagem direta, simples, né? Certeira. Não tem enrolação, não tem o direcionamento. Ela mandou um e-mail corporativo, tá certo? Ela fez numa língua, né, na língua portuguesa, objetiva, formal, não é um e-mail nem amigável, nem com linguagem amigável, também não é grosseiro, mas é muito bem formal e objetivo. Ela definiu, né, um ambiente corporativo com um prazo definido, e aí, né, qual que é o ruído? A gente parte de um pressuposto que toda a equipe está sabendo qual que é o relatório, né, que relatório de qual campanha que eles precisam entregar até as 14 horas, tá certo? Neste caso, eu acredito que seria mais efetivo se ela tivesse falado qual campanha, mesmo que ela tivesse a certeza que todo mundo está sabendo qual campanha que é. Eu teria escrito: olá, pessoal,
gostaria da entrega do relatório da campanha de Dia dos Pais da empresa X até sexta-feira às 14 horas. Tá? Por quê? Porque é isso, né? A gente está falando a pessoa que está, quanto mais informação dentro de comunicação empresarial, melhor. Eu acho que na comunicação a gente tem que ter aquela máxima, pecar pelo excesso. Porque o excesso de informação, ele não vai trazer ruído de comunicação, tá certo? O que traz ruído de comunicação é falta, eu acredito, de informação, tá certo? E um feedback do time seria ok, confirmado, né? Quando você dá esse ok confirmado, o que acontece? Ela sabe que, né, tá todo mundo certo. Eu também colocaria, se fosse eu, por favor, responder esse e-mail com ok, se você está ciente, se você leu, se você está de acordo, tá? Porque aí você está esperando realmente e você vê que todos estão né, na mesma página, tá certo? Aí eu trouxe uma outra situação de comunicação externa, que também tem muito ruído, né? Às vezes a gente pensa que é só na comunicação interna, mas comunicação externa tem muito ruído, especialmente com o cliente, que o cliente ele não está dentro da organização, então às vezes a gente acaba conversando com o cliente como se ele soubesse do que está acontecendo, e ele não sabe, né? Ele não tem a mesma vivência que a gente tem. Então, a situação é a seguinte, o setor comercial envia um e-mail automático daqueles, né, e-mails assim, prezado, cliente, seu pedido será entregue em breve. Isso acontece, né, porque como são e-mails que, né, quando você faz uma compra online, lógico que as empresas estão cada vez melhor nessa parte, estão cada vez automatizando mais e dando mais informação, mas você recebe um e-mail, muitas vezes genérico, seu pedido será entregue em breve. Então, você não sabe se ele foi faturado, se já fizeram a nota fiscal, se foi enviado, enfim, quando foi, né? Então fica meio assim, né? Não dá para entender. Aí, obviamente, né? Fiz uma situação hipotética que o cliente liga reclamando, o que significa em breve, né? Tipo, o que é em breve? Eu preciso saber o dia certo, preciso planejar a instalação com a minha equipe, dependendo do que é. Então, quais são, né? O análise dos elementos quando a gente for fazer? O emissor é o setor comercial. A mensagem, seu pedido será entregue em breve. Ela é vaga, ela é imprecisa, é um e-mail automático que, né, não tem nada de personalizado, é uma linguagem totalmente genérica. O receptor é o cliente, que a gente nem está sabendo o que ele comprou, o que ele não comprou. O contexto é uma situação de entrega, né, que de um pedido que ele fez, de uma compra que ele fez, e existe ambiguidade, a gente não consegue entender, né? Então, o cliente ligou reclamando, demonstrando essa insatisfação dele e a falta de planejamento, né, dessa determinada empresa que impacta no planejamento dele. Ele deu um feedback ruim, tá certo? Então, comunicação é isso, a gente pode ser interna ou externa, tá? E aí, gente, isso a gente vai conversar sobre isso depois de ter falado sobre os processos, elementos, né? O que você precisa dizer? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Nem sempre, tá, gente? Óbvio, a gente está aqui fazendo uma disciplina teórica, né? Quando a gente estuda, eu vou falar de administração, eu sei que tem outros cursos aqui, mas a administração ela é uma ciência social aplicada, então posso falar isso. E ela é uma ciência um pouco assim, que as coisas acontecem primeiro para depois a gente entender e colocar processos e colocar metodologia nela, né? Então é muito difícil a gente estar lá no meio do vucu-vucu, a gente pensar nisso o tempo inteiro. Mas a gente precisa começar a pensar, né? Como profissionais, é por isso que quando a gente faz, né, a gente estuda, para a gente se profissionalizar, né, em determinados processos. E quando a gente está falando de comunicação empresarial, é para a gente se especializar em gestão. Então, assim, primeira coisa, o que você quer dizer? Né? Então, o que você quer dizer? Então, é diferente. Como que por exemplo, o RH comunicando um bônus ao setor comercial porque eles atingiram a meta. Esse é um tipo de comunicação. Uma comunicação de feedback para um funcionário somente,
né, reportando um feedback não tão legal de acordo com a entrega dessa pessoa. É uma outra coisa, tá certo? Você chamando o seu colega para ir tomar um café dentro dentro do horário, né, obviamente, de trabalho. É um outro tipo né, todas essas situações que eu estou falando, elas acarretam elementos completamente diferentes um do outro. Então, a gente tem que entender isso, tá certo? Então, beleza. Você vai chamar seu amigo para tomar um café. E aí, cara, vamos lá tomar um café? É simples. Né? Pode ser um tete-a-tete, pode ser uma mensagem rápida no Messenger. E aí, café? Né? Coisas assim. Tá certo? Essa pessoa interpreta, ela já, né? Esse exemplo do café é muito simples, né, e aí ela já fala: sim, vamos, agora eu não posso, vamos daqui meia hora. Beleza? É isso. Tá? Então tem esse processo de comunicação. Claro que eu dei, agora eu vou dar num processo de comunicação onde você é um chefe e você está fazendo um feedback, não é tão positivo para um funcionário que não teve uma entrega satisfatória de acordo com com o seu julgamento, digamos assim. Então, você vai ter que pensar no que dizer, né? Então, como que você pensa? Geralmente, feedbacks negativos, a gente começa, né, não escrachando a pessoa, porque isso não é a função do feedback, né? A gente dá um feedback quando a gente acha que aquela pessoa pode melhorar. Então, você pode, né, começar de uma maneira, nossa, você gosto muito do jeito que você faz isso, que você faz aquilo, blá, 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 mas nesse ponto aqui você está falhando. Então, você escolhe a palavra, né? Você não precisa arregaçar a pessoa, porque daí o feedback ele não vai ser efetivo, porque essa pessoa ela vai ficar desmotivada. E, né, gente, estamos todos em processos evolutivos, ninguém está pronto para nada, todo mundo tem sempre o que melhorar. Então, se você for fazer, tem que pensar isso. Qual que é o canal? Possivelmente, você não vai falar isso por um e-mail, por um áudio de WhatsApp. Você vai chamar essa pessoa e ter uma conversa com ela cara a cara. Ou pelo menos, se você não for uma conversa cara a cara, que seja uma conversa onde você faça um Google Meet com ela e você olha nos olhos dela e faça isso, né? Ela interpreta e, obviamente, você vai entender se foi efetivo ou não, porque ela vai demonstrar, né, de alguma maneira, que aquilo incomodou ou não incomodou, tá certo? Se for um e-mail né, se for, nossa, vamos comunicar um bônus para o setor comercial. Obviamente que você pode escrever um e-mail que, né, é muito bacana, com todo mundo, para todo mundo, um e-mail legal, um e-mail animador, enfim. Então, você pode escrever. É melhor você falar isso por e-mail. Então, isso é muito importante. Né? O canal que a gente usa é muito importante. Além, lógico, das palavras, da mensagem em si, do tom de voz, de qual palavra a gente escolhe, seja escrito, seja falado, o canal, ele é extremamente importante. E aí eu quero chamar a atenção, gente, para a questão da emoção. A gente... eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filho, uma coisa que eu faria com certeza é ensinar essa criança a lidar com as emoções, porque a gente não é ensinado. Eu acho que a gente não é ensinado a lidar com as nossas próprias emoções. Muito pelo contrário, a gente é ensinado a reprimir todas as emoções negativas como se fosse um pecado sentir emoção negativa, e somos humanos, a gente sente emoção negativa. E a emoção, às vezes até a positiva, né? Ela é uma coisa que pode dar muito ruído de comunicação, tá? Ainda mais em momentos de comunicação empresarial, ainda mais em momentos de estresse, tá certo? Quando tudo vai bem, as coisas são mais fáceis. Quando o negócio está desmoronando, aí é muito desafiador da gente manter uma comunicação clara, assertiva, objetiva, tá? Então, isso é muito importante, a gente né, saber que a emoção existe, e que por mais que somos todos trabalhadores e que a gente tenta fazer o nosso melhor, ninguém é uma máquina, então pode, né, ocorrer processos aí que na comunicação que são totalmente prejudicados pela emoção, tá certo? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Então, mesmo que alguma coisa muito simples, tá? Em qualquer uma das etapas, tudo pode sair
do controle. Então, isso que é o ruído, tá? O ruído é tudo que atrapalha ou distorce a mensagem. E aí pode fazer com que o outro entenda muito diferente do que quer dizer. Então, muitas coisas, né? Eu acho que, assim, hoje em dia, se fosse para falar duas coisas que eu acho que causa muito ruído, são os canais de comunicação, que a gente tem um monte, a gente acaba ficando perdido, e acho que a emoção que está imputada ali, que a gente nem sempre, entre os canais, a gente consegue verificar, né, como que as coisas acontecem, tá certo? E aí, ó, eu vou, né, falar de alguns exemplos, assim, de ruído de comunicação. Pressa, sabe, para digitar e-mail. Então, assim, frases incompletas, tom seco. Eu sou uma pessoa que, além de ser impaciente, hoje em dia não sou mais, mas eu tenho um tom de voz alto, então, às vezes, se eu me emociono, a pessoa pode achar que eu estou falando alto, assim, sabe? E eu tomo cuidado, porque às vezes, aquilo que eu falo, você está no estresse, você recebe um e-mail, tipo assim, sabe? E aquilo te sobe até na orelha, que você fica quente, que você quer pegar e pegar a cara dessa pessoa e esfolar no chão. Então, essa não é a hora de responder. Essa não é a hora de responder. Essa é a hora de tomar um café, tomar uma água. Isso como o nosso colega falou, né? Na vida. Né? A hora que a sua raiva está super aflorada, não é hora de responder ninguém. É hora de você dar uma volta, é hora de você sair de perto e voltar quando você estiver um pouco mais calmo. Por isso que é interessante a gente entender nossas emoções. Por isso que é muito importante a gente entender nossas emoções, porque a gente consegue. Tá tudo bem sentir raiva. A gente sente raiva, somos humanos. Só que na hora que a gente fala uma coisa na raiva, às vezes a gente acaba falando e fazendo coisas que a gente nem queria, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Falta de empatia, né? Então, assim, tá todo mundo, né, gente, tentando fazer o melhor que pode, tentando viver. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente entender, né, na hora de dar uma crítica, na hora de fazer, né, um feedback negativo, na hora de dar uma bronca, ou simplesmente, sei lá, se acordou mal, acordou, né, não acordou legal, também isso acontece, né, gente? Então, isso é uma coisa mais, a gente conseguir ser um pouco mais empático, tá? E por que eu tô falando da gente? Porque é o único, dentro da comunicação, querendo ou não, a não ser, né, que a gente também pode controlar a escolha a gente pode fazer escolhas que permitem que a nossa comunicação seja mais fluida, seja melhor, mas o que a gente mais pode controlar somos nós mesmos, né? A gente não tem como controlar como o outro recebe, né? É como nós mesmos. Então, por isso que eu tô falando da gente como gestor. Tá certo? Alguém falou dos jargões ali, né? Linguagem vaga ou técnica demais. Então, assim, e-mail, mensagem por escrita, mensagem por plataforma, quanto mais detalhada, melhor. Se você está passando um e-mail para um cliente que não tem tanto conhecimento dos jargões técnicos, por favor, né? Tente minimizar os jargões para que a pessoa entenda, porque senão ela vai ler, não vai entender nada, vai ficar irritadíssima, né? Assim, não é que vai ficar irritadíssima, mas já dá aquela irritação, né? Oi, professora Melissa, tudo bem? Oi, tudo bem. É a professora Josislaine que está aqui falando. Oi, tudo bem, professora? Tudo bem, eu estou assistindo aqui um pouquinho da sua aula aí, e eu queria dar boas-vindas aos alunos de agosto, à professora que está ingressando com a gente agora, dar boa noite ao professor Alex, tá? E é com grande alegria, tá? Que estamos dando boas-vindas a vocês, a professora aí na disciplina, aqui no curso com a gente, tá? Então, a gente recebe vocês com muito entusiasmo na disciplina que está iniciando hoje. Só desculpa atrapalhar a sua aula, que eu também estou em aula. Aí Imagina, pouquinho obrigada, professora da Josiane, aula. pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Não atrapalhou de jeito nenhum. Vou até aproveitar e para a gente dar uma lida nos comentários deles. Então, assisti um pouquinho aqui, né? Na hora do meu intervalo aqui, estava assistindo. Falei, deixa eu entrar, dar uma boa noite para a professora, boa noite para os alunos, uma boas-vindas, né? E aí eu falei, vou interromper ela um pouquinho, mas só um pouquinho, professora, já estou saindo, tá bom? Não tem problema nenhum. Hoje é a primeira aula depois do retorno das férias, é isso? E né, que eles não têm férias, professora. Hoje inicia a disciplina, então todo mês inicia uma turma nova, e hoje iniciou a turma de entendi. agosto. Entendi.
Tá? Entendi. Então, já estou saindo para deixar a senhora mais à vontade aí, o professor Alex, os alunos. Então, pessoal, aproveite a professora aí, realmente o que ela está falando faz muito, muito sentido, não é que a gente tem que respirar, né, professora, e não pode responder na hora. Ou, às vezes, a gente até responde de forma tranquila, né? A gente não quer ser rude, mas a gente está com tanta coisa para fazer que você pega e fala, ok, tá bom. Exato. Depois, quando você vai ver, você fala, nossa, não foi de forma rude. Mas é que eu estava com tanta coisa para fazer, eu só concordei dando um ok. Mas mas eu falei disso para eles, professora, que esse é um, né, esse é um problema do WhatsApp, né? Que assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas às vezes, e é bem isso. Também não dá para a gente ficar sendo sensível, né? Porque às vezes a pessoa também tem hora que não dá. Saber dessas coisas. Então, tá bom, professora. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Uma ótima aula aí para vocês e obrigada aí. Tchau para vocês aí, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado, professora Josi. Vamos ler um pouco o chat, então, já que... Vamos ler, professora, vamos ler sim. Professora, o Tom Lopes perguntou o seguinte, professora, na sua visão, qual o impacto na comunicação quando perguntamos, você entendeu? E quando perguntamos, fulano, eu me fiz entender? Eu acho assim, eu acho que perguntar nossa, sucesso total. Assim, você entendeu? Tem alguma dúvida? Eu fui claro? Eu me fiz entender? Eu acho que mais, assim, eu me fiz entender, não, né, tá ok também. Eu acho que mais, gente, eu vou até pegar, eu não sei que tem o S4 Sports, que está falando da comunicação não verbal, né? Eu acho que nesses momentos que a gente está precisando dar direcionamento, que você pergunta, você me entendeu? Eu acho que é mais o seu tom e a sua postura do que a frase que você fala, né? Porque tem diferença de eu falar assim, Bruno, você entendeu? Né? É um jeito que eu acho empático, mas se eu cruzar meu braço e falar, e aí, me fiz entender? É diferente, né? E é diferente se eu falar assim, me fiz entender, Bruno? Ou assim, e aí, você entendeu? Né? Então, eu acho que é mais... Eu acho que perguntar se a pessoa entendeu é sucesso total. Acho que tem que perguntar, especialmente quando você precisa que a pessoa te entenda. E falar, se não entendeu, vou explicar de novo, se ficou alguma dúvida, porque realmente precisa. E aí, mais a postura, né? Eu acho que a comunicação... lá, o Bruno já sabe, né? Quando meu patrão tá de bom humor, ele manda dia. Se mandar bom... É igual chamar pelo nome, né? Todo mundo me chama de Mel. Quando alguém me chama Melissa, eu já falo, ai, meu Jesus amado. É a mesma coisa. Mas a comunicação não verbal, a sua postura, ela fala muito, né? Porque, assim, sua expressão facial, o jeito que você chega. Então, assim, se você, né, precisa ser ouvido, o interessante é você colocar o ombro para trás, deixar os braços mais ligados, falar com o braço, né? É totalmente diferente se eu ficar dando aula para vocês assim, ó. Né? Tipo, é diferente. Então, não é só o que você fala, existem isso que deixa a comunicação super complexa, né? É super complexa. Porque tem umas pessoas que, tipo assim, já tem um tom de voz mais baixo, né? E tudo isso vai influenciar. Mas sobre perguntar, eu acho sucesso. Mais alguma coisa, Alex? Professora, nós temos mais alguns comentários aqui. Eu acho que a Karina Pedra fez um comentário bem pertinente. Gírias afetam a comunicação entre o próprio time. Por exemplo, jovens de menos de 25 anos respondem com SS/NN para sim ou não, né? E etc. Isso etc. Isso no meio corporativo. Este exemplo já mostra a diferença de comunicação com quem é mais velho, assim como gírias regionais. Se você trabalhar remoto... Professora, só um minutinho, o comentário é um pouquinho longo. Não tem problema. Se você trabalhar remoto com pessoas de todo o país, uma gíria pode ser incompreendida e comprometer a comunicação. Com certeza, né? Por isso que a gente fala que a gente está dentro de um desafio aí, porque as pessoas mais novas, elas se comunicam de uma maneira totalmente diferente, e eu também não vou ficar aqui falando se elas estão certas, se elas estão erradas, porque eu acho uma discussão inútil, porque elas estão aí assim que elas se comunicam, e as empresas a gente vai ter que se adequar, né? Exatamente. Mas o jeito que eles...
o jeito que eles se comunicam para a gente é complicado. Não vou falar que não, porque é cada vez mais reduzido, né? É tudo mais reduzido, né? Tipo, é tudo mais, vai ficando em símbolos, eles não escrevem mais, são símbolos, né? Exatamente. Mas, infelizmente, é algo que a gente precisa lidar e saber, né? Porque a gente vai precisar dessas pessoas no mercado também, né? Elas vão vir no mercado de trabalho, né? Uhum. E aí a gente, né, como gestores, eu acho uma coisa que funciona muito, são treinamentos, né? Treinamentos sobre comunicação, treinamentos sobre o impacto dentro de um ambiente empresarial, que não é porque se você se comporta de uma maneira entre seus amigos, que você vai se comportar da mesma maneira dentro do ambiente empresarial, e que isso não é repressão, isso é uma questão de vida social. Eu acho que as empresas vão ter que cada vez mais fazer esse tipo de educação, infelizmente. Infelizmente. Perfeito, professora. A senhora quer comentar mais alguma coisa, professora? Não, é que a Silvana falou assim, recomenda livros. Eu tenho um que eu gostaria de recomendar para vocês, que chama A Comunicação Não Violenta. Comunicação não violenta. Recomendo, que é exatamente uma comunicação... É uma comunicação, né, que eu acho que ela é muito interessante a gente entender, porque fala mais, né, da gente, de como a gente se comunica. Na comunicação não violenta, ele fala assim para a gente, especialmente em situações difíceis, né? Quando a gente vai comunicar coisas difíceis, é para a gente sempre focar no nosso sentimento e não acusar no outro. Então, por exemplo, quando você vai falar com o jovem, né, que não se comunica muito bem, em vez de você falar assim, nossa, você se comunica errado, não, né? Tipo assim, olha o jeito que você fala, SS, NN, não dá para entender nada, não gosto disso. Você poderia falar assim, então, fulano, eu não consigo entender quando você se comunica desse jeito. Será que comigo você poderia escrever a palavra inteira? Porque eu tenho muita dificuldade. Então, você está colocando um problema em você, né? E não acusando a outra pessoa, tá certo? Perfeito. Professora, temos mais alguns comentários, mas eu vou ler a última pergunta para a senhora aqui do chat. Professora, de que maneira a comunicação não verbal pode influenciar a percepção de uma mensagem, muitas vezes mais do que as próprias palavras? É aquilo. A gente precisa prestar atenção na nossa postura, no nosso tom de voz, né? Porque a comunicação não é só a palavra, né? A comunicação, ela é tudo. É igual quando a gente fala sobre comunicação de marketing, quando você fala, né, de uma empresa, quando você vê uma propaganda, uma publicidade, né? Da Coca-Cola, vamos supor. O vermelho está comunicando. E quando você vê aquele vermelho, você já sabe que é Coca-Cola. É a mesma coisa da comunicação, né, não verbal, que é a questão da sua postura, de como você chega, do seu tom de voz, da sua expressão facial. A expressão facial é muito... eu não sei se é porque eu sou muito expressiva, dá para ver na minha cara quando você fala uma coisa que eu não gosto, ou se eu gosto, ou se eu estou feliz. Eu sou extremamente transparente, assim, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo de como eu chego para falar, já chego com uma cara, um olho fuzilante, né? Isso daí prejudica a comunicação. Então, a postura é muito importante. Perfeito, professora. Tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente pode tocar o conteúdo e fazer essas perguntas aqui mais para frente. Tá. E aí, gente, eu tô já quase, né, entrando aqui Eu acho que a gente pode ir até umas 9h30, tranquilamente. Então, eu vou terminar aqui o conteúdo, daí a gente fica uns minutos finais a gente conversando. Pode ser? Pode ser sim, professora, com toda certeza. Sim. Uhum. E aí, o que eu trouxe? Aí eu gostaria de, né, trazer muito nessa introdução sobre os canais de comunicação. Por que eu queria trazer sobre os canais de comunicação? Porque, como eu já falei, acho que mais de uma vez nesse momento, sobre as plataformas. A gente está falando de comunicação empresarial. E nunca, né, na nossa... teve outro momento histórico onde a gente tinha
mais ferramentas de comunicação, mais canais de comunicação como agora, e eu não acredito que a nossa comunicação tenha melhorado significativamente se ela fosse proporcional ao tanto de canal de comunicação que a gente tem, tá certo? Então, o canal, ele é o meio pela qual a mensagem é transmitida do emissor para o receptor. Eu acredito, assim, eu não tenho nenhum artigo científico para te falar, nunca estudei sobre isso, então o que eu estou falando é da minha vivência, mas eu acredito que o canal, ele influencia demais da conta, demais. E se vocês puderem pensar em algo antes de se comunicar dentro do ambiente de vocês, é escolha do canal correto, tá certo? Olha só, eu vou, né, novamente, o WhatsApp, vou falar do WhatsApp. O que o WhatsApp é? Ele é uma ferramenta de mensagens rápidas, certo? Rápidas. Então, assim, se você é uma empresa, tá? Você é empresa X. Você tem um canal de WhatsApp, você tem lá no seu site um botão de WhatsApp, necessariamente você precisa responder rápido. Eu não estou falando que você precisa responder na hora, mas o WhatsApp é uma comunicação rápida, tá certo? Se você precisa informar alguma coisa, que tem um prazo, que tem, né? Tipo, eu sou orientadora também numa outra instituição. Então, o que eu faço? No início, eu crio um grupo de WhatsApp que só eu falo para respostas mais rápidas. Mas eu vou alimentando um e-mail. Então, assim, a entrega da próxima etapa do TCC é dia 17 de setembro. Então, dia 1º de agosto, eu mandei um e-mail para todos eles. Eu não fiquei enchendo o saco deles no WhatsApp. Eu mandei um e-mail, olha, né? Vocês têm mais 45 dias. Por quê? Porque a pessoa não precisa olhar aquilo na hora, tá certo? Agora, se eu quisesse falar assim para eles, ó, semana que vem eu vou viajar, eu quero que todo mundo me entregue o TCC até dia 6 de agosto. Obviamente que eu não ia fazer isso com eles, mas assim, vamos supor, eu teria que falar de uma maneira na qual eu tivesse certeza que eles iam verificar. E o WhatsApp é um canal bom, porque você consegue ver quem leu e quem não leu, tá certo? Então, eu acho que isso é muito importante. E aquilo que eu falei, às vezes o negócio é urgente. Se é muito urgente, você precisa que a pessoa veja na hora, você tem que ligar ou ir até a sala dela. A gente perdeu o hábito. Parece que, não sei, telefone parece que é um insulto, né? Às vezes você liga para a pessoa, ela acha que você está xingando ela. Então, mas a gente precisa entender isso. Tá? Então, né, a voz, que é a nossa conversa, né, presencial por telefone, e aí o nosso tom de voz implica muito. Existe, né, o texto, é o e-mail, o chat, bilhete, né, que alguém fala por bilhete, relatórios, né? Mas, digamos assim, dentro de um contexto empresarial, né, é o WhatsApp, e-mail, são as ferramentas que a gente mais usa, tá certo? E ainda a gente tem, né, a multimídia, né, a gente faz reunião online, Zoom, Meet, redes sociais comunicam pra caramba, na comunicação externa, comunicados internos, enfim. Então, eu acho assim, que a escolha do canal é primordial, porque eu acho que aumenta demais a chance da compreensão da mensagem e da comunicação ser efetiva, tá certo? Aí, gente, não é todo canal que serve para qualquer mensagem, tá? Então, assim, fiz alguns, né, situações hipotéticas que a gente passa bastante, eu acredito que você vai, né, se identificar, vocês vão se identificar. Por exemplo, como eu falei, aviso urgente enviado por e-mail. Qual que é a diferença de você enviar um e-mail WhatsApp? Né? O WhatsApp, ele é de resposta rápida. Eu ia falar isso quando eu estava falando do WhatsApp. Aqui em Maringá, eu sou de Maringá, moro em Maringá. Já faz tempo abriu o Bar do Urso, que é da Cervejaria Colorado, o Bar da Cervejaria Colorado. E eles tinham um WhatsApp. E em Maringá a gente tem um funcionamento bem assim, sabe? Quando o negócio abre, vira, nossa, todo mundo vai, fica 3 meses bufado, depois ninguém mais vai. Só que estava bufado e eu falei, vamos ver se vamos fazer uma reserva, né? E eu mandei isso assim, se fazia reserva para sexta-feira à noite, eu mandei, tipo, era 2 horas da tarde. A pessoa me respondeu no sábado, 10 horas da manhã, falando sim que eles reservavam, entendeu? Gente, se você não tem como responder o WhatsApp, não tem WhatsApp, entendeu? Fala, reserva, você tem que ligar lá, sabe? Porque assim,
O WhatsApp é uma de resposta rápida. Então, quando a pessoa manda um WhatsApp para você, ela está, né, querendo uma resposta mais rápida, tá certo? Eu não falo que a pessoa precisa responder na hora, tá ali de plantão para ficar respondendo o WhatsApp. Mas, se você precisa de urgência, vá procurar, né? Você pode ligar, mas é diferente do e-mail, tá certo? Então, né, assim, interessante a gente fazer essas coisas. Então, às vezes no e-mail você precisa, né, urgente, às vezes, né, você não olha. Eu hoje em dia, no WhatsApp eu tô o tempo inteiro praticamente, então é muito fácil me achar, mas e-mail eu olho uma vez no dia. Então eu olhei hoje 2 horas da tarde, eu só vou olhar amanhã. Então, se é uma coisa urgente, é melhor me ligar ou me mandar o WhatsApp. E eu acredito que, no geral, tá certo? Outra coisa, dependendo do que você for falar, é indelicado falar para o WhatsApp, né? Pode ser interpretado como uma grosseria, vai gerar um conflito, tá certo? Outra coisa, né? Às vezes, relatório, você manda um relatório, você escreve um e-mail, não manda nada, nenhum apoio visual. É um textão gigante para a pessoa ler. Ninguém vai ler, ninguém retém, ninguém entende, né? Então, causa dúvidas e erros, tá certo? Outra coisa que eu acho que o WhatsApp é muito ruim, que é a questão do áudio. Por mais que ele seja, né, rápido, você consegue resolver as coisas rápido, só que assim você não consegue procurar. Porque quando você manda em texto, o que acontece? Eu faço muito isso em grupo de WhatsApp de trabalho. Vou lá no pesquisar para achar as informações. E no áudio ele não consegue procurar. Mesmo que você transcreva o áudio, que agora tem, né, ferramentas de transcrição de áudio, ele ainda não acha, no meio. Então, isso é muito ruim. Então, eu queria deixar aqui para vocês, né, essa questão do canal, que é muito importante, tá? E aí, como é que você vai, né, pensar assim, né, no canal? Aí eu trouxe algumas perguntas para direcionar a gente, assim, a pensar, né? Obviamente, e para a gente treinar e para ficar cada vez mais fácil a nossa comunicação, tá? Que é difícil a gente pensar em tudo isso, porque a comunicação é um processo natural nosso, que a gente não fica pensando, né? É igual andar. Você vai andar, você não fica pensando no jeito que você anda, né? Você não faz isso. Então, a comunicação é meio assim, só que a gente precisa aprender, né? Então, assim, a mensagem, ela é um registro formal, ela exige mais rapidez. O assunto é sensível ou ele só é informativo, entendeu? A pessoa que está recebendo, ela tem essa familiaridade com esse canal? Eu fico pensando, gente, eu não sei, eu vejo meus pais, eles são de idade, e hoje tudo é por aplicativo, né? Meu pai ainda se vira bem, mas minha mãe, ela não consegue fazer as coisas por aplicativo, né? As empresas não pensam mais nessa porque assim, essa faixa etária, ela existe ainda, né? Vai chegar um momento que não vai ter esse gap, mas essa faixa etária, ela existe. Então, você só consegue fazer as coisas por aplicativo. Né? Não são todos, mas as pessoas mais idosas não têm familiaridade com canais de aplicativo. Enfim. O que é isso? O que eu garanto? Eu preciso só que a mensagem seja lida? Só posso enviar? Ou preciso da confirmação? Né? Se você precisa da confirmação, você precisa dar o comando que você precisa da confirmação. Tá certo? Eu preciso registrar essa mensagem para consultar depois? No e-mail, né, gente, é bom que você consulta tudo. Você consulta o título da mensagem, o e-mail, ele te traz tudo. Né? Preciso colocar, né, conteúdos visuais ou é só texto? Qual que é o grau da urgência da mensagem? Eu já utilizei esse canal com essa pessoa, funcionou bem? Então, é isso. E aí, é muito interessante que você pode, né, aprender a se comunicar e você vai criando as habilidades, tá certo? E aí a gente pensa também na formalidade, né? Informal, colegas, situações descontraídas. Então, assim, a gíria não tem nenhum problema aqui, tá? Agora, a gíria das pessoas mais novas, né, das pessoas da geração Z, que se dizem assim, eles têm essa questão deles se comportam no trabalho da maneira que eles se comportam em todo lugar. Eu já sei de várias histórias, assim, né? Sei de uma história, uma vez em um congresso de cultura e consumo, onde as pessoas estudam moda, vi uma história de uma menina que trabalhava
ia trabalhar sem sutiã, e o uniforme era branco. Ou seja, a pessoa ela tem esse direito, obviamente, de não usar sutiã, mas assim, dentro do ambiente de trabalho, é uma situação um pouco complicada, né? Porque causava constrangimento para ela, os homens, né, gente? Que a gente sabe que, né, são meio, né, pode achar um sinal errado. O gestor era homem também, ficou numa situação ruim de falar com ela, sabe? Só que eu não estou criticando ela, porque a gente vai precisar entender a geração Z, porque eles estão aí no mercado de trabalho e são eles que vêm, tá certo? Então, esse nível mas entre os amigos. Dentro do ambiente de trabalho, exige uma certa formalidade, né? Uma certa formalidade, são coisas que vão ficar ali documentadas, outras pessoas vão ler, enfim. E também semi-informal, né? Num dia a dia de um profissional equilibrado, porque a gente às vezes não trabalha só com amigos, então a gente trata as pessoas da maneira com que o ambiente pede, tá certo? E aí, gente, as barreiras, a gente já falou isso, né? Falta de clareza, linguagem inadequada ao público, emoção, falta de escuta. A escutar é a coisa mais importante. Se você tá achando assim, se você pensa assim, isso aí é um direcionamento que eu dou para vocês. Se vocês acham que vocês não estão se comunicando bem, então, possivelmente, vocês não estão escutando também. Então, pare para escutar, tá? Que eu tenho certeza que a comunicação de vocês vai melhorar, tá certo? Volume, né? Quando a pessoa fala muito baixo, ou a pessoa fala muito alto. Quem nunca esteve numa sala de aula que o professor falava muito baixinho, que você não conseguia entender nada? Ou que as pessoas, né, estavam numa reunião que a pessoa fala muito baixo, que você não consegue entender nada, né? Isso aí já faz as pessoas dispersarem, enfim. Então, não é só o que você diz, é como, quando, para quem e com a intenção que você diz também, tá certo? E aí, gente, eu trago algumas ferramentas que a gente utiliza, assim, já indo bem para a finaleira mesmo, para a gente ficar com uns 15 minutinhos para a gente conversar, que né, e-mail corporativo, é ideal para comunicação formal e com registro, uso claro, direto, com consulta, tá certo? Evite textos longos demais, mas também não se reprima, e se precisar escrever, escreva, melhor pecar pelo excesso. O Teams, o Google Chat, o Slack, Messenger, enfim, é uma comunicação mais rápida, tá certo? Eles são bons, né, no Google Chat, não sei qual que é a empresa que vocês usam no Teams, porque fica tudo ali marcado também, você consegue, né, consultar, coisa que às vezes no WhatsApp não é assim, né? Aí a gente tem Zoom, Google Meet, Teams também para comunicação, né, no tete-a-tete. E aí também é interessante usar com pauta clara, tempo também definido, né? É muito importante isso, tempo definido. Aí a gente tem ferramentas de gestão, mas que auxiliam na comunicação, que é o Trello, o Asana, o Monday, que eles são basicamente, não sei se vocês conhecem, mas eles são basicamente para a gente organizar tarefas, tá certo? Para entender, e aí dá para você colocar tags e diferentes níveis de tarefas. Então, quando tem muita gente num projeto, no Trello, né, a gente consegue olhar se ele estiver bem alimentado. E formulário sempre é interessante, né? Se você formular tipo Google Forms ou Microsoft Forms, que é os que eu mais uso, que você consegue, se você precisar de uma pesquisa interna, com um pouco mais de dado, você consegue de uma maneira mais estruturada, e você consegue ter os dados guardados também para você fazer análise do que você precisa, né, no momento que você quiser, tá certo? Então, novamente, né, escutativa, tá? Isso aqui são as regras da boa comunicação. Escutativa, ouvir com atenção, feedback construtivo, avise, não estou entendendo, fale mais devagar, fale mais alto, nossa, poderia explicar novamente, não entendi. Eu acho que aquilo que a gente fala não é o que você só fala, é como você fala, tá? A adequação do tom. Se a pessoa não entender, reformule, escolha o canal que você precisa escolher. Então, assim, só para concluir mesmo, né? A comunicação nessa primeira aula, que depois a gente vai entrar em questões bem mais empresariais do que agora, a comunicação ela vai além de falar,
tá? Você precisa fazer se entender. Todo o processo comunicacional, ele tem etapas, os ruídos existem, não existe uma comunicação sem ruído, por mais que você seja um ótimo comunicador, que você aprenda a sua habilidade, a comunicação, ela pode ser falha porque, né, existe aquilo que eu sempre falo, o receptor, você não consegue controlar, você pode minimizar os ruídos, mas quem recebe a mensagem vai estar ali, você não tem controle sobre isso. A comunicação, ela é uma ferramenta de liderança muito boa, então se vocês têm vontade de crescer na vida, de assumir cargos importantes, cargos altos, é muito interessante aprender a se comunicar, tá certo? Porque, não sei se vocês já viram, não sei qual que é a experiência de vocês, mas quando vocês trabalham em multinacional, os presidentes, os diretores, todos eles falam calmo, num tom de voz que não é nem tão baixo nem tão alto, sabe? Existe algo que eles treinam, tá, gente? Que isso é o mais importante. A comunicação, ela é uma habilidade que ela pode ser aprimorada. Então, se a gente não se comunica bem, a gente tem meios para fazer com que a gente venha se comunicar, tá certo? Hoje, pessoal, de teoria era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou abrir agora, né, para a gente conversar nesses últimos 15 minutos. A gente vai até as 9h30, e aí a gente vai pelas últimas aulas. Estou totalmente aberta para os comentários, para as perguntas e para o que vocês quiserem me falar, feedbacks também, se vocês me entenderam, se tem alguma coisa que eu preciso melhorar para as próximas aulas, enfim, é isso. Estou aqui Perfeito. a ouvidos. Perfeito, professora Melissa. E aí, pessoal, vamos fazer algumas perguntas para a professora. Quem quiser levantar a mão e conversar diretamente com a professora, pessoal, está mais do que convidado, tá bom? Professora, nós temos algumas perguntas no chat. A Karina acabou de fazer a pergunta: quais são os treinamentos que esses CEOs fazem para falarem bem em público, professora? Tem gente que já nasce com um dom mais natural, né, de falar bem, mas assim, cursos de oratória são muito bons. Você treinar leitura, mas assim, você não precisa gastar um rio de dinheiro em curso de oratória. Os livros, comunicação não violenta, comunicação não verbal, a aula que vem eu trago alguns livros para vocês, se vocês quiserem. Mas assim, um jeito muito bom é você fazer leitura em voz alta, de frente no espelho, você se ouvindo, sabe? Uma coisa que é muito interessante, se você quiser gravar no WhatsApp e se ouvir depois, tá? Porque daí você pode ver, tô comendo palavra, tô falando muito rápido. Eu falo super rápido, gostaria de falar mais devagar e eu gostaria de ter um tom de voz um pouquinho mais baixo. Mas assim, não é tão simples, porque né, quando a gente tá se policiando, beleza, mas daí naquele momento que a gente tá falando, prática leva à perfeição. A Dayana falou, desenvolvimento pessoal, acredito que ajuda também, ajuda muito. Autoconhecimento, tá? Lidar com a sua própria emoção. Isso ajuda demais, isso ajuda em todas as suas áreas da sua vida. Então, assim, o desenvolvimento pessoal, ele é uma constante, né, Dayana? Ele não é uma coisa que você vai chegar num ponto que você fala, não preciso mais desenvolver. Não existe isso. É constante. Mas, assim, cursos de oratória, leitura de livro, leituras, né, em voz alta, de frente para o espelho, prestar atenção no seu... Gravar áudio e escutar como você está falando, tá certo? E se policiar, né? Se policiar, a postura. É muito interessante. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer curso de oratória, mas na oratória eles falam isso. Eles ensinam, não é só o tom de voz, eles ensinam a postura, como vocês chegam para falar, como vocês iniciam, como que você... o seu tom de voz, a velocidade, a postura, né? Como que você se põe, como que você porta com as suas mãos, como você fica parada. É muito interessante. Já vi alguns. Perfeito, professora. Professora, nós temos um comentário, aliás, uma pergunta muito parecida com essa, mas a respeito de dicção. Professora, qual seria a alternativa ideal para quem tem problemas de dicção? Falar de forma mais simples e direta? Essa pergunta foi feita pelo Bruno, professora. Bruno, então, eu não... assim, muitas vezes a pessoa que tem problema de dicção, ela não tem problema para compreensão, né? São duas coisas diferentes. A dicção, dependendo, né? Existem vários... Dependendo de qual que é o problema da pessoa,
a sua comunicação ela não vai influenciar, a não ser que a pessoa tenha, né, seja portadora de alguma deficiência, né? Aí é diferente. Aí sim, a gente tem que entender e tentar se comunicar com aquela pessoa da maneira mais simples possível, né? Para que ela entenda. Se ela tiver algum espectro, tipo, né, o TEA, o transtorno, né, autista, enfim, aí, né, a gente tem que ter a habilidade de conversar com essas pessoas. Mas só dicção, nem sempre a pessoa que tem um problema de dicção, ela tem um problema na compreensão. Então, aí vai da sua habilidade também, né? Que isso da gente ser um bom comunicador, da gente entender com o que a gente está conversando. Né? Por isso que é importante escutar, porque para a gente ser um bom comunicador, a gente tem que entender com quem estamos conversando. Né? Então é isso, assim. E aí, se nós temos problema de dicção, aí só fono, né? Só um trabalho de fono mesmo, aí você tem que encontrar um profissional. A não ser, por exemplo, assim, eu tenho um problema que às vezes eu como S, sabe? Na fala, como eu falo muito rápido, mas para mim faria bem uma fono, mas eu nunca fiz. Mas eu acho que o meu problema eu conseguiria. Eu já consigo, porque eu ando me policiando bastante, especialmente esse negócio de ficar gravando vídeo e falando em podcast. Mas dependendo do problema que, né, se você tem, eu só fonoaudióloga mesmo para melhorar, né? Mas também é algo só se a pessoa se sentir. Não estou falando que a pessoa precisa, não. Existem pessoas com problema de dicção que se comunicam super bem. Perfeito, professora. Professora, acho que a partir de agora nós temos alguns comentários que foram feitos na segunda etapa da nossa aula, né, da aula que a senhora ministrou agora. O Bruno Alex comentou o seguinte: em uma outra empresa fui demitido por causa de um ok que eu enviei e ele levou para o outro lado, né? No final das contas, um ok, uma confirmação de uma resposta, deu a entender ali, através da comunicação por escrito, né? Deu a entender uma outra mensagem. Acho que o Bruno quis dizer exatamente isso, professora. Sinto muito que, né? Eu acho muito pouco para despedir uma pessoa, mas enfim, né? Não era eu que era a gestora. Isso, assim, né, Bruna? É muito difícil eu falar se foi grosseiro ou não sem saber do contexto. Eu não acho um ok grosseiro, dependendo do contexto, isso que eu falo. Quando a gente está trabalhando, né, não tem tempo, às vezes, de ficar de teretetê, de nhenhenhé por mensagem. Eu acho que um ok não é grosseiro. Não sei se vocês viram, eu vi esses dias no post do Instagram que aquele emoji assim agora está sendo considerado grosseiro. Eu não acho grosseiro, né, gente? É esse mesmo, né? Ele está sendo, é considerado grosseiro. É uma confirmação de que você leu a mensagem que você entendeu. Mas, né, é complicado, porque são questões subjetivas, tá certo? E aí eu acho que a empresa tem que dar direcionamento de como que ela quer que a comunicação aconteça. Porém, eu acho um ok muito de boa. Você fala assim, e aí, Bruno, vamos, né? Tipo, Bruno, consegue me entregar o relatório às 14 horas? Se você me falar ok, significa que você consegue, né? Então, eu vi, a Marília falou, a geração Z que está falando que esse emoji é ruim. Exatamente, eu vi um post no Instagram que era sobre isso mesmo, que a geração Z estava falando. O Vitor comentou aqui, professora, dependendo das pessoas, acredito que por falta de autossuficiência tem a tendência a ficar na defensiva, né? Então... não, sim, Vitor, é aquilo que eu te falei, né? A gente consegue controlar até um certo ponto, porque dentro do processo de comunicação tem o receptor. E aí, como ele recebe, que talvez foi o caso do colega que falou que foi mandado embora. Como que a pessoa recebe isso, né? E às vezes, assim, eu tô lá num dia bom, eu recebo um ok de boa. Se eu tô num dia que eu estou chateada, que eu levei um pé na bunda, né? É um ok, às vezes pode pegar em mim de uma maneira muito grosseira, mas aí, isso que eu tô falando, né? Tem a parte que você se comunica, mas tem a parte que a pessoa escuta também. E às vezes a parte que a pessoa escuta, você não tem como ter esse controle. Então a gente minimiza
né, usando o canal, a mensagem, o código, enfim, tudo aquilo. Mas não é garantia que vai dar tudo certo, mesmo que se for super pensado. A pessoa leu com raiva, que ela possivelmente estava com raiva. É isso que acontece, né? É isso. Perfeito. Professora, acho que os comentários aqui, os mais importantes, acabei fazendo uma leitura superficial. Pessoal, alguém quer comentar ou perguntar diretamente para a professora Melissa? Quer abrir o microfone, fazer algum comentário? Um último comentário aqui. Perfeito. Professora, faltando 5 minutos para a aula, vou deixar a senhora dar as palavras finais e no final aqui a gente faz novamente a divulgação das redes sociais da senhora, pode ser? Claro, por favor. Fique à vontade, professora. Pode falar. Não, então, eu acho que é isso, né? Eu acho que finalizamos por aqui. Espero vocês na próxima. O Vitor Hugo fez mais um comentário aqui. Acho legal que DR no WhatsApp escrito as pessoas vão colocando o tom que elas acham, no final outra bem diferente. Você sabe o que eu faço no WhatsApp, Vitor? Eu uso o emoji, né? Porque às vezes você fala um negocinho, manda um coraçãozinho, ou fala um negocinho e coloca uma carinha feliz para a pessoa entender que você não está brava. Professor, o que eu tenho percebido é que quando alguém manda o coraçãozinho, se for uma comunicação empresarial, o pessoal não tem mandado o coração vermelho, né? Não. Manda o coração de outra cor, não é verdade? Não, comunicação empresarial, vocês deixam o coração de lado, né? A não sei que se for um colega próximo, tal, mas por favor. Senão aí vão acusar vocês de assédio. É verdade, é verdade. Tem figurinhas, tem muitas figurinhas que definem nossas emoções também. É verdade, Luiz, exatamente. Exatamente. O problema é o uso, pessoal, o uso de figurinhas no ambiente empresarial, né? A professora está comentando aqui o coraçãozinho, talvez deixar de lado. Esses dias eu estava fazendo uma cotação, professora, de um plano de saúde, né? Para a gente poder encerrar a conversa aqui. E aí eu fiz um comentário gentil, né? Disse que o atendimento foi excelente, etc. A atendente me mandou um coraçãozinho verde, né? Eu acho que, né, para não dar a entender outra coisa, vamos mandar um coraçãozinho, gostei. A cor da empresa não era verde? Não, professora, o plano de saúde, as cores eram azul e branco. Mas mandou o coraçãozinho verde, mandou uma cor aleatória para não entender outra coisa, né? A mensagem subliminar. Né? Vai que, não é verdade? Mas enfim, eu tô acostumado, para mim não faz muita diferença a cor do coração. É importante que ela gostou, se sentiu elogiada pelo comentário que fiz. Eu falei nesse sentido, igual a Marília colocou aqui, ó, os emojis quebram o gelo de algumas mensagens, né? Eles quebram, mas é lógico, né, gente? A gente tem que, bem aquilo, entender qual que é o contexto, para quem que você está mandando. Uma vez eu escrevi um e-mail e, né, eu estava escrevendo um e-mail e estava falando com a minha mãe no telefone. E aí eu falei para ela, beijo, e aí eu escrevi beijo, tchau no e-mail e mandei. Tipo assim, para um cliente, sabe? Uma coisa assim. Acontece. O cliente acaba pegando uma certa intimidade por um erro de comunicação. Eu pensando, nossa, imagina ele olhando lá, eu mandando um beijo para ele. Pois é uma coisa estranha. Professora, quero agradecer a senhora pela presença, a aula fantástica que a senhora ministrou aqui para nós, trouxe muitos aspectos da comunicação, a vivência prática da senhora vai agregar muito aos alunos. Pessoal, antes de nos despedirmos aqui, eu vou compartilhar as redes sociais da professora novamente. Professora, só vou pedir para a senhora interromper o compartilhamento, só para eu poder apresentar aqui. Por favor. E aí eu vou mostrar aqui, pessoal, divulgando as redes sociais da professora Melissa novamente, começando aqui pelo LinkedIn, tá bom? Então, LinkedIn da professora Melissa-Esperandil, beleza? Vou deixar o link para vocês aqui já. Manda solicitação lá de contato para a professora. E também o canal Professora Melissa é criadora de conteúdo digital. Tem isso, tá produzindo o canal. Quer falar, professora, a respeito do canal aqui? O meu canal é isso aí mesmo. Meu canal, eu falo mais não falo muito sobre temas de administração, eu falo mais sobre temas de cultura e consumo. Então, eu posto ali a cada 2 semanas uma convidada e todos os temas que estão relacionados com relacionamento amoroso. Porque eu estudei, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem os coaches de relacionamento, aqueles caras que ficam na internet, daqueles caras na internet ensinando as pessoas a namorarem. Então, eu estudei as meninas que compram esse curso.
E aí eu estou criando um conteúdo que tem a ver com relacionamento. Então, é bem mais entretenimento do que estudo, tá, gente? Perfeito, é isso aí, pessoal. É importante aí, ó, a vida amorosa de vocês também, mesmo como acadêmicos, Isso, também é importante, né? Então, a professora está isso. trazendo esse conteúdo. Pessoal, o canal da professora é Pode Consumir dois pontos, tudo de tudo um pouco, né? O YouTube é Pode Consumir de tudo um pouco, tudo junto. Vou deixar o link aqui para vocês também antes de encerrar a aula. E a professora me autorizou a compartilhar o Instagram dela. A professora também disponibiliza o conteúdo aqui no Instagram. O Instagram da professora, para vocês seguirem, é @MelissaEsperandil com S mudo, tudo junto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Professora, mais algum comentário? Não, eu espero vocês segunda-feira que vem com mais conteúdo. Adorei, gente, adorei. Muito, muito obrigado por participarem, por mandarem mensagem, por falarem. Nossa, é muito bom. Eu termino muito feliz quando os alunos participam, que é muito gostoso os alunos participarem. Não é toda turma, gente, não é toda turma que participa, e às vezes você fica falando sozinha, não é legal, mas acontece, né? A gente tem que saber que acontece. Mas brigadão, gente, pela escuta, por prestarem atenção, por tudo mais. Obrigado novamente, professora Melissa. Para mim foi um prazer. Pessoal, e a professora Melissa volta na semana que vem, no mesmo horário, na segunda-feira. Durante esse mês todo, serão aulas ao vivo, nas segundas-feiras de Comunicação Empresarial e Estratégica e nas terças-feiras, lembrando, amanhã tem aula, né? Nós inauguramos o ciclo de redes de computadores de segurança. Eu sou o professor convidado, tá bom? Então vou ministrar esse conteúdo para vocês também e eu conto com a presença de todo mundo. Pessoal, vou encerrando por aqui. Alex, obrigada, viu? Pela sua mediação e por tudo aí também. Obrigada, senhora professora. Pessoal, bom descanso para vocês, semana abençoada. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã, pessoal. Até mais. Bom descanso. A gente se vê segunda. Até mais. Obrigado, professora. Até mais. Tchau, tchau.